A paz do Senhor, meus amados, que o Senhor esteja convosco, que o Senhor os abençoe, te guarde, te dê sabedoria e que te acompanhe todos os dias da sua vida. Amém? Amados, hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico dentro das igrejas, que são os evangelhos que são pregados nas igrejas contemporâneas. Eu não tenho muito o costume de estar falando mal de igreja nenhuma, nem tudo, mas eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração, que o Senhor me revelou, me mostrou, e eu gostaria que você também formasse a sua opinião a respeito desse tema. Eu queria que os amados irmãos acompanhassem comigo um pedacinho aqui da Bíblia, um trechozinho que está lá em Gálatas, capítulo de número 1, verso de número 8 ao verso 9. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldição. Assim como já vou-lo díssemos, agora de novo também vou-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, ou maldição. O que tem acontecido, meus amados? Infelizmente, as igrejas contemporâneas, as igrejas de hoje, têm pregado vários evangelhos diferentes daquele que Cristo pregou para nós. Hoje, se você é de uma igreja, quando você entra na outra, você vai achar totalmente diferente, porque parece que não estamos falando a mesma língua. Tem os evangelhos que é pregado hoje que é difícil da gente estar engolindo. Se você for resumir o que Cristo quis de nós, o que Ele pregou para nós, fala de amor ao próximo, de convívio aqui na terra. Mas hoje, as igrejas, alguma delas, não, nem todas, graças a Deus que ainda temos igrejas sim com compromisso de trabalhar para Cristo, de fazer um evangelho puro, abençoado, de dizer a verdade. Mas se você entrar em qualquer igreja e conversar com o pastor titular dela, ele vai falar a mesma frase que eu escutei em todas as igrejas. Eu já fui em muitas, já congreguei em muitos ministérios, e todas vão dizer a seguinte frase, que aqui, meu amado, a gente prega a palavra de Deus. A verdade é que a palavra de Deus ela é muito complexa, e se a pessoa estiver mal intencionada, ela pega traços dela ou partes dela para poder fazer o seu mel prazer. Por exemplo, agora estou vendo no YouTube aí a pregação de uma pastora transexual dizendo que Jesus Cristo foi o primeiro trans. Como já disse em outra pregação, tem alguns aí que, baseado naquela palavra, onde eu vou dar o exemplo certinho para você entender onde eu quero chegar, a palavra de Deus, onde diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas há um complemento, né? Não faz acepção de pessoas para julgar. E ele pega essa parte que Deus não faz acepção de pessoas e diz que Deus aceita todo mundo do jeito que está. Quer dizer, um outro evangelho totalmente diferente daquele que a gente está acostumado, daquele que é pregado na Bíblia. E como é que nascem essas heresias? Dá um exemplo para os irmãos entenderem. Eu conheço um pastor, não vou dizer o nome, nem da sua congregação, nem da sua denominação, mas na semana da mulher, ele fez uma pregação maravilhosa, um estudo bíblico durante a semana todinha. Tinha o dia da mulher e ele fez na igreja a semana da mulher. E ele fez um estudo, um trabalho maravilhoso sobre Adão ter sido criado. Quando Adão foi criado, ele estava grávido de Eva. Da onde que tirou isso? Daquela parte da Bíblia
aonde Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança, façamos o homem. Na concepção desse não é nem um erro de interpretação da Bíblia, isso é um erro de português. Na colocação dele, na mentalidade dele, quando Deus falou façamos, ao invés de ser uma, duas ou mais pessoas fazendo algo, era uma pessoa fazendo várias coisas. Ele inverteu o verbo. Esse mesmo pastor também fez uma pregação maravilhosa que Davi, quando foi lutar com Golias, que ele passou no rio e pegou 3 pedrinhas, que as 3 pedrinhas eram o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e fez um estudo, uma pregação maravilhosa em cima disso. Só que todos nós sabemos que não é só 3 pedrinhas. Davi pegou 5. Um outro pastor também fez, toda quarta-feira, ele estava fazendo na igreja dele, estudos sobre as parábolas. Então, cada quarta-feira ele fazia um estudo de uma parábola. Aí ele fez a parábola de fulano, de Beltrano, da dracma perdida, da videira e seus ramos e tal, e resolveu fazer a parábola também do jovem rico. Para quem não sabe o que é uma parábola, parábola era aquelas histórias que Jesus Cristo usava para ilustrar uma pregação dele. No caso do jovem rico, não foi uma parábola, foi algo que aconteceu. Além disso, aproveitando essa mesma parábola, né, do jovem rico, eu fui fazer, eu tomava conta de uma célula na igreja que eu pertencia e fiz uma pregação sobre o jovem rico. Assim que eu terminei, isso é bom para você tomar conta que com essas bíbliazinhas comentadas, né? Assim que eu terminei a pregação, o dono da casa, o anfitrião da casa, pegou lá para querer me ajudar, pegou lá no rodapé, lá e foi ler. Aqui, ó, essa passagem Deus está dizendo, aqui na Bíblia está dizendo que essa parte que Deus pediu para que o jovem desse tudo, vendesse tudo e desse aos pobres, isso aí é uma metáfora, não foi verdade, porque Deus jamais faria uma coisa dessa, tirando o sustento de uma pessoa e tal e coisa. Mentira! Quem escreveu isso no rodapé dessa Bíblia está totalmente enganado, que lá aconteceu, Cristo pediu realmente que aquele jovem vendesse tudo que tinha e desse aos pobres. Não foi uma metáfora, foi verdade, ocorrido, acontecido, foi narrado, escrito e documentado na Bíblia. São esse tipo de coisas que vão contaminando a igreja, entre outras coisas. Hoje, infelizmente, de uns anos para cá, como diz o povo, ou algumas pessoas criaram nos Estados Unidos, na década de 70, a tal da teologia da prosperidade, que agora no Brasil está ficando forte. Temos algumas igrejas dentro desse sistema, dentro dessa pregação. Teologia da prosperidade. E como é que funciona isso? Hoje nós temos algumas igrejas, não preciso citar o nome delas, vocês conhecem muito bem, que eles dizem que se você fizer uma oferta de sacrifício com o seu tudo, se você dizimar e ofertar e for desse jeito assim firme, Deus é obrigado, porque você está fazendo um desafio, você está desafiando Deus a te abençoar, e Deus é obrigado, porque Deus não é mentiroso. Eu nunca encontrei nada que respaldasse isso na Bíblia. Para você entender como é que esse troço funciona nessas igrejas, para início de conversa, essas igrejas nem hall de membro tem. Entra e sai quem bem quiser. Há uma meia dúzia de pessoas que fazem parte da direção, da liderança da igreja, e o resto tudo está lá, tudo entra e sai sem ser membro. Quer dizer, está tirando para mim um pouco daquilo que a igreja deveria fazer. E essas igrejas, elas não têm uma única pregação que não seja campanha para enriquecer alguém. Campanha do dar o seu tudo, de campanha de
da fogueira de Israel, do sal grosso, de não sei o que mais. Funciona mais ou menos assim. Toda campanha, ou melhor, toda igreja, se você tiver uma igreja com 10 membros e você levantar a mão e falar, eu vou orar agora para alguém que está com dor de cabeça, é impossível não ter uma ou duas pessoas com dor de cabeça naquele momento, mesmo só com 10 pessoas dentro da sua igreja. Então, quando a pessoa faz esse desafio a Deus, um ou outro vai ser abençoado. Ou por alguma questão vai ter um resultado. Então, no universo dessa igreja que tem milhares de pessoas, a maioria das igrejas, por menor que seja dessa denominação, ela tem no mínimo seus 100, 150 membros. Então funciona da seguinte forma: eles pegam aquilo lá no meio de 150, uma meia dúzia que deu certo, e joga no ar como testemunho apenas aqueles. Eles pegam mais ou menos assim, ó: minha amiga e meu amigo, você que está em casa, faça como o senhor José. O senhor José tinha um carro 1.0 de duas portas. E ele só tinha isso, e ele fez um desafio ao Deus de Israel. Veio e sacrificou esse carro de 2 portas, 1.0. O senhor José, então, recebeu um carro de 4 portas e 2.0, que ele veio sacrificar novamente, minha amiga e meu amigo. E Deus vai dar um carro para ele de 8 portas e 4.0. Ou seja, nessa igreja nunca tem fim. Você sempre está sacrificando o seu tudo, sempre para ganhar mais. Mas os únicos que estão ganhando é a igreja. Eu nunca vou usufruir daquilo que eu ganhei, porque sempre eu tenho que ele sempre está sendo instigado a dar o seu tudo. Mas espera aí, vamos analisar tudo bem se isso está dentro da vontade de Deus. Eu já contei essa parte aí que para mim é um marketing, uma jogada. Eu militei, eu trabalhei como marketing durante muito tempo. Eu sou marqueteiro. E eu, por exemplo, jamais iria dizer as partes erradas ou ruins do meu produto. Então eu tenho que mostrar o que deu certo. Então eles pegam essa meia dúzia de pessoas, joga no ar e dá a entender para todo mundo que todo mundo que entra nessa igreja vai ser abençoado. Se ele fizer aquela receita básica, Deus é obrigado a te abençoar. Eles falam que você está desafiando Deus. Eu vou te falar um negócio para você. Isso aí está mais para aquilo que aconteceu com Cristo lá no deserto, quando o diabo falou para ele, quando ele estava em cima do cenáculo, se atire daqui, e ainda citou o Salmo 91, e falou para Cristo, se atire daqui, que se você realmente for o Filho de Deus, Deus vai dar ordens aos seus anjos para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus Cristo respondeu dentro da Bíblia: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso aí está mais, se você está fazendo isso aí está mais para você tentar a Deus do que você desafiar a Deus. Desafio é outra coisa. Está lá realmente em Malaquias 3:11, e fazei prova de mim. Isso, você dá o seu tudo e obrigar a Deus. Agora eu estou passando fome, se o Senhor não abençoar, eu vou passar fome, eu vou passar necessidade. Isso aí está mais para tentar a Deus do que para fazer prova de Deus. Primeiro isso. Segundo, note, não só essa igreja que você já está sabendo quem é, mas outras igrejas, eles usam também uma estola sacerdotal. A outra igreja usa um pano de saco. Outras igrejas usam... O que isso quer dizer? O que na realidade está... Qual é a informação que esse tipo de vestimenta diferenciada está dizendo para o seu público, para os seus crentes? Que ele é diferente. Que através dele é que você
vai receber a sua bênção. Que não adianta você procurar Deus sem Ele. Ele é o sacerdote, e através dele, ele é o canal de bênçãos para a sua vida. Isso é antibíblico. Se você chegar a ler aí os 4 evangelhos, você vai ver que lá, quando Cristo foi crucificado, algumas coisas muito importantes aconteceram. Sepulcros se abriram e algumas pessoas foram ressuscitadas. O céu se escureceu, houve um grande estrondo na qual os sepulcros se abriram e o véu que separava o Santo do Santíssimo rasgou de cima embaixo. O que isso significa? O que isso indica? Que o que era santo passou a ter acesso ao Santíssimo. Antes disso, Deus havia concentrado o poder na mão dos sacerdotes. E só quem poderia entrar na presença de Deus era o sacerdote. Quando Deus rasgou o véu que separava o santo do santíssimo, ele deu acesso para todo aquele que é santo tivesse acesso a Deus. E quem é santo? Todo aquele que aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu sou santo, você que aceitou Jesus é santo. Entendeu? Então eu não porque eu sou pastor, mas porque eu aceitei o Senhor Jesus, e você também tem acesso. Você não precisa de mais ninguém para receber cura, para ser abençoado financeiramente, para ter uma vida transformada. Basta você crer. Agora, evidentemente que não existe uma fórmula mágica, perfeita, para que Deus vá agir na sua vida. Eu sou prova disso. Por mais que eu dizimasse e ofertasse na minha igreja, eu sempre passei por problemas financeiros. Ah, pastor, então por que isso? Como é que eles pregam? Pregam, meu irmão, porque existe a vontade de Deus que é soberana e o tempo de Deus. Deus vai te abençoar? Não sei. É com Ele, você tem que conversar com Ele, eu não sei. E é mentira o cara falar que se você for fazer isso aí que eles querem, sacrificar a Deus tudo que você tem, e fazer prova de Deus, e desafiar Deus, isso é mentira. Eles estão simplesmente pegando pessoas desesperadas, como já aconteceu comigo, desesperado porque a gente precisava de uma resposta de Deus, e pegamos tudo que a gente tinha e sacrificava lá, e não deu certo. Como não dá certo na maioria das pessoas que estão lá dentro dessa igreja. Só que eles pegam aqueles que deram certo e jogam no ar, como estratégia de marketing. Essa igreja, como eu falei, eles vestem com a sua estola sacerdotal, todo de branco. Outro pega um pano de saco e veste, para dizer para eles que eles é o novo Deus, o novo Senhor deles. Através deles que Deus vai te abençoar. Porque eu sou diferente, eu jejuo mais do que você, eu oro mais do que você, Deus me ungiu mais do que você. Isso tudo é mentira. Todo homem é igual perante Deus. Evidentemente que tem pessoas que buscam mais a Deus do que outras, isso é inegável. Mas falar que é apenas através de mim, ou de qualquer outro sacerdote, de qualquer outro pregador, é que a bênção vem, isso é desabilitar aquilo que Cristo fez na cruz. Aí a gente vai tornar então para qual é a função da igreja. Paulo diz que quão suave e bom seria que todos vivessem em comunhão. Então para que serve a igreja? A igreja salva? A igreja multiplica seus bens, te abençoa? Não, quem faz tudo isso é Cristo. Mas a importância da igreja nunca foi reduzida. Ela é muito importante. Por quê? Porque, presta bastante atenção, uma metáfora muito boa para você entender o que é a igreja. Se você estiver num braseiro cheio de brasas e tirar uma brasa fora, aquela brasa vai se apagar. Por quê? Porque ela não está sendo autoalimentada com o calor das outras brasas. Assim também é na igreja. Se você sai fora da igreja, você vai esfriando espiritualmente. A igreja serve para quê? Para te levar até Cristo. Para te ajudar a permanecer em Cristo. Para te confortar, para te alimentar na palavra de Deus. E para que você viva em comunhão, como uma família.
Para tudo isso a igreja é maravilhosa. Para te colocar, para te amparar quando você precisa, quando há amor nessa igreja. Eu conheço igrejas maravilhosas, que o amor dela me comoveu. Eles se doíam por aquilo que você estava passando. Isso é bom. Agora, dizer que você tem que queimar o seu tudo na fogueira de Israel, que você tem que, esse mesmo, uns dias para trás, um desses sacerdotes, né, dizendo, fazendo uma campanha, que tem mais outra ainda, que tocando nesse assunto, que eles darem preço daquilo que Deus está tocando no seu coração. Eu participei de uma dessas igrejas. Você que tem R$1.000, vem cá agora, pegar. Agora você que não tem 1.000, mas vai dar 500. Eles ficam dando preço, sendo que preço é algo que Deus coloca no coração de cada um. Isso é antibíblico. Se você for recordar lá naquela oferta da viúva, ela deu tudo que ela tinha, era 2 moedinhas, mas era o seu tudo. Essa senhora, por exemplo, que o próprio Cristo elogiou, para essas igrejas não serviria, porque ela não teria R$1.000 para dar. Aí um desses, uns dias para trás, ainda ficando brabo, olha, essa campanha é para quem pode dar R$1.000. Se você não pode dar R$1.000, é melhor não pegar. Olha, meu irmão, a Bíblia fala que tem o dízimo e tem a oferta alçada. São as obrigações. Bíblia e oferta alçada. Eu quero dizer para você que fora da Bíblia, nada. Como eu estava dizendo, meus irmãos, dentro da Bíblia tudo, fora da Bíblia nada. Se você for analisar a Bíblia, você vai encontrar muita heresia, muita coisa que não está dentro da palavra de Deus e que você deve evitar. Essas igrejas, que eu não gosto muito de falar, mas eu sou obrigado a falar, elas têm apenas um único intuito: poder e dinheiro. Eu entrei, como disse, eu fiquei dentro de uma igreja dessa aí durante 6 meses. E eu vi um bêbado entrando dentro dessa igreja. E naquele dia, em vez deles estar dando o pão com vinho na Santa Ceia, eles estavam dando pão com água. Eu nunca vi isso na igreja. Nunca vi isso na Bíblia, melhor dizendo. E eles falavam que aqui a água representa não sei o que, o pão é outra coisa, representa não sei o que. E eles obrigando esse bêbado a comer o pão e beber da água. O bêbado recusando e eles insistindo para que o bêbado comesse do pão. Ou seja, não é uma Santa Ceia, eu não sei qual era, mas era o simbolismo, uma forma deles aliciar, de fazer a lavagem cerebral dentro da cabeça daquelas pessoas. Olha, existem muitos evangelhos que estão sendo pregados por aí hoje. Tem o evangelho da permissibilidade, que permite tudo. Permite uma irmã desfilar nua no carnaval. Permite, eu estava vendo mesmo ontem, um clipe com uma pessoa louvando, glorificando a Deus, louvando a Deus, e a orelha dele com aquele alargador na orelha, que tem lá, todo cheio de tatuagem. Esse não é o evangelho que eu vejo na Bíblia, não. A palavra de Deus diz que: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo não fala: vinde a mim e fique como está. Cristo fala de preço, de mudança de vida. Cristo fala para que você deixar as velhas práticas do mundo. Deixar de roubar, de matar, de se prostituir. Hoje nós temos crentes com namoro totalmente liberal. E o pai e a mãe desses crentes, desses jovens, aceitando isso. Mas isso não é para ser aceito, não, irmão. Isso é coisa antibíblica. Hoje, se Cristo voltasse no dia de hoje e estabelecesse o mínimo de santidade para levar a igreja, eu falo para vocês com dor no coração que 99% ficaria. Num universo aí de 1000 pessoas, talvez umas 3 ou 4 seria arrebatada, seria levada com Cristo. Isso se ele estabelecesse coisas mínimas, básicas para ser cristão.
Graças a Deus que a salvação é gratuita e ela vem pela misericórdia de Deus. Mas eu, sem querer julgar ninguém, e com muita dor no coração, eu não vejo muitas pessoas dentro da igreja salvas, não. Eu vejo a maioria dos que estão dentro da igreja igual aos que estão no mundo. Mentindo, roubando, fazendo práticas ilícitas. E uns falam, não, o que importa é o que está no coração. Meu irmão, se você não se santificar por inteiro, vai o corpo, o coração, a alma, e só o espírito que não vai para o inferno, porque o espírito torna a Deus. Se você não tomar cuidado e resolver realmente ser um cristão, as coisas vão ficar muito feias. E o que é pior, você quer, pastor, encher a sua igreja, inchá-la de gente? Começa a pregar que Deus é obrigado a abençoar o ser humano se ele fizer aquela formulazinha que eles dão, que a pessoa tem que sacrificar o seu tudo, que Deus é obrigado a te abençoar se você não tiver nada, que você tem que fazer prova de Deus, que você tem que desafiar Deus. Peraí, mas e a salvação? E a santidade? E o amor? Aonde fica nessa história? É só sacrificar o seu tudo, e sacrificando, ganha 10, sacrifica para ganhar 100. Ganha 100, sacrifica para ganhar 1000. Ganha 1000, sacrifica tudo para ganhar 10.000. E nunca para. É sempre assim, desse jeito, dessa forma. Uai, não tem um fim. É um saco sem fundo, como diz os ditados populares, é um saco sem fundo, a ambição é um saco sem fundo. Você instiga a ambição, ao invés de exaltar a santidade. Olha, meu irmão, eu prego, eu falo que Deus tem 3 P's na sua vida. Que Deus tem propósito, Deus tem plano e Deus tem promessas. Está na Bíblia, não é eu que inventei. Deus tem o propósito de te usar na obra dele. Deus tem o plano de salvação e tem as promessas que estão contidas na Bíblia, de te abençoar, de te fazer bem. O bom seria que nós cristãos tivéssemos esses 3 P's na nossa vida. Só que na maioria das vezes, inclusive eu me coloco nisso aí, nesse grupo, a gente não tem os 3 P's. Deus, eu posso dizer para os irmãos que eu tenho apenas 2, que é o propósito e o plano de salvação. Mas as promessas de me abençoar, de eu ficar rico, milionário, essa parte eu não tenho comigo. Mas eu concordo que Deus tem vontade sim de te abençoar, de prosperar. Mas o que é prosperidade? Prosperidade é tudo aquilo que você vai colocar a mão, dá certo. Prosperidade não é te enriquecer da noite para o dia, te fazer milionário. Se você tinha uma fazenda, agora você tem 10 fazendas. E o que é pior, essas igrejas ainda dizem, se Deus não está abençoando, a culpa é sua. Você que não teve fé, ou você é amaldiçoado. É mentira, irmão. É mentira. Quando você vai orar, já aconteceu isso comigo. Já aconteceu de eu ir orar para uma pessoa, eu totalmente sem fé. E orei, Deus operou, porque a fé daquela pessoa lá foi suficiente. Mas já aconteceu o contrário, a pessoa chegar em mim e falar, não, eu pedi para orar mesmo. Mas quando eu orei, Deus fez a obra, porque a minha fé prevaleceu. Deixa eu te falar uma coisa para você. Não existe nada no mundo e no universo que impeça Deus de agir. Até mesmo nossa falta de fé. Mas também a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Preste atenção, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não existe. Quando Deus quer operar, como é o caso, isso aqui é um exemplo na Bíblia do que eu estou falando. Quando o apóstolo Pedro ia entrando na sinagoga, tinha um paralítico sentado à beira da porta formosa. Aquele paralítico não queria ser curado, ele queria uma esmola. Vai lá, lê lá na sua Bíblia. Ele não tinha fé, ele nem pensava em ser curado. Mas quando ele pediu a esmola para Pedro, Pedro falou para ele o seguinte, olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. A fé de Pedro prevaleceu sobre aquela falta de fé do
aleijado. E ele se levantou e foi curado imediatamente, diz a palavra de Deus. Ele estava sem fé, ele não esperava ser curado. Então, falar que Deus vai operar de um jeito ou de outro, ou que Deus não vai operar se não for daquela forma, é mera especulação. Porque o Deus que eu sirvo, diz a palavra de Deus, que ele é poderoso. Eu vou falar de uma outra enganação que está dentro da igreja. Ele é poderoso para nos dar infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Há muitos anos atrás, eu já escutei muito isso dentro da igreja. Graças a Deus eu nunca preguei isso. Que você tem que, quando for pedir a Deus, você tem que dar, se for um carro, por exemplo, você tem que dar o ano do carro, o modelo, quantas portas, a cor. Isso é mentira, meu. O nosso Deus pode te dar infinitamente mais do que você está pensando. É o que está na Bíblia. Você querer dizer para Deus o que você quer, que tem que ser daquele jeito, você está engessando Deus de trabalhar na sua vida. E baseado nisso, muitas vezes Deus não te deu aquilo que você pediu ainda, porque o que Ele tem para você talvez seja coisa melhor. E quanto maior a bênção que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus, quanto maior a bênção, mais demorado é. Por exemplo, um pé de manga demora alguns anos para poder dar o seu primeiro fruto. Já um pé de alface, que é menorzinho, em poucos dias ele já está pronto para você colher. Pense nisso. Não desanime. Tenha fé. Mas se livre dessas armadilhas que o inimigo está preparando. Dizendo para você que na igreja tal você vai ser abençoado. Meu irmão, independente de igreja. Esse negócio de sacrificar o seu tudo não tá na Bíblia. O que foi que Samuel falou para Esaú? Quando Esaú trouxe aquele bando de gado para poder dizer, segundo ele, sacrificar para Deus. Samuel falou, porventura tem Deus mais prazer em sacrifício ou de que obedeça a sua palavra? Ou seja, aquele que não obedece, sacrifica. E não é no sentido de você sacrificar o seu tudo para receber mais, não. Você está sacrificando no sentido de sofrimento, de sofrer à toa, sem necessidade. Samuel falou isso e eu falo novamente hoje. Você que está de igreja em igreja, buscando a revelação de Deus. Já vi muito isso também, enganação do diabo. O diabo engana muito. Já vi pessoas, eu mesmo já fui vítima dessas adivinhações, dessas visagens, como diz o pastor Silas. Então eu sei do que eu estou dizendo, não vou prolongar mais contando o que já me aconteceu, porque isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte: você que está de igreja em igreja, buscando desesperadamente uma resposta de Deus, eu te pergunto, não é a hora de você acalmar o teu coração e ficar quieto, em vez de ficar atrás de revelação de igreja em igreja? Talvez Deus já tenha revelado para você. É você que não quer aceitar o que Deus tem para você. De qualquer forma, não caia na armadilha do diabo, dizendo que se você sacrificar tudo que você tem para determinada igreja, para determinada denominação, que Deus é obrigado a te abençoar. Isso é mentira. Eu não encontrei isso em parte nenhuma da Bíblia. Não caia nessa. Você está dando a última coisa que Deus te deu. Você está dando para a pessoa que não merece. Para enriquecer, desculpa a expressão, para enriquecer vagabundo. Como diz o ditado, dinheiro de trouxa matula de malandro. Eles estão enriquecendo as suas custas, mentindo para você. Porque Deus não é obrigado a nada. O que Ele faz por você e por mim é por amor. E se Ele tem plano de abençoar você, Ele vai te abençoar independente da igreja que você esteja. Não vai nessa propaganda mentirosa, que através deles a sua vida vai mudar. O diabo também faz maravilhas e prodígios, e segundo a Bíblia, se possível, para enganar até os eleitos. Ele cura, ele dá dinheiro, está na Bíblia. Abençoa, entre aspas. Tudo para que você caia na armadilha dele.
Amém, meu amado? Espero não ter ofendido ninguém, espero que você tenha entendido essa mensagem, que você receba e a pratique essa mensagem em nome de Jesus. Eu quero agora, nesse instante, orar com você. Abençoar a tua vida. Determinar sobre a tua vida as bênçãos de Jeová, as bênçãos do nosso Deus. E expulsar de uma vez por todas esse espírito de enganação que habita no teu coração, na tua vida. Amém? Fecha teus olhos e abre o teu coração nessa manhã. Eterno Deus e soberano Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, como teu ministro, eu ministro sobre a vida desse que está nesse instante assistindo esse vídeo, seja de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, não importa. Em nome de Jesus, derrama o teu poder. Faça, meu Pai, a tua obra nessa vida. Quebra todo tipo de atrapalho, de muralha. Destrói com todo tipo, meu Pai, que tem atrapalhado essa vida em nome de Jesus. Derrama sobre essa pessoa a tua bênção. Se é para curar uma doença, cura agora, em nome de Jesus. Se é para destruir uma barreira, destrói agora. Se é para abrir uma porta do emprego, abre agora em nome de Jesus. Desfaz essa obra de macumbaria, de feitiçaria. Quebra, meu Pai, com esse grilhão do inimigo sobre essa vida. Senhor, se é uma pessoa que está entregue ao vício, da droga, do alcoolismo, visita essa pessoa agora em nome de Jesus. E vai tirando esse desejo, e vai enfraquecendo, meu Pai, esse vício. Vai destruindo, meu Pai, com o plano do inimigo de tirar essa vida, em nome de Jesus. Se é, meu Pai, uma separação conjugal, em nome de Jesus, visita esse casal agora. Visita essa família. E desfaz esse plano demoníaco para destruir essa família em nome de Jesus. Tira, meu Pai, o espírito de enganação do meio do teu povo. Tira, meu Deus, esse mentiroso que está pregando essa mentira. Senhor, cuida do teu povo. Derrama sobre eles o bálsamo que cura, o poder que liberta e a bênção que também traz salvação. Em nome de Cristo eu declaro que o Senhor já curou, libertou, já transformou vidas, já fez a tua obra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu declaro todos abençoados. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Quem crê nessa oração, diga amém e graças a Deus. Meus amados, eu fico por aqui agradecendo a tua companhia e te convidando para assistir o próximo vídeo em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus e até o próximo vídeo em nome